Que bom te ter aqui em mais um vídeo desse canal. Se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Renata, estou professora de yoga e astróloga terapeuta e trago aqui semanalmente conteúdos de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Resolvi trazer 7 livros sobre esses temas que eu acabei de citar, porque a gente está no Sol em Gêmeos, o Sol está em Gêmeos, a gente está na energia geminiana, como eu falei no último vídeo, até dia 21 de junho. E Gêmeos é mente, Gêmeos adora estudar, Gêmeos gosta de ler, de fazer cursos. Essa é muito a vibe geminiana, porque ele veio aprender, essa energia geminiana de aprendizado. E como eu falei, é muito bom a gente trazer essa energia no momento em que o Sol está nesse signo, clareando tudo, deixando tudo muito claro. Então vamos lá, vamos ler, vamos aprender e vamos também compartilhar e ensinar, né? Então aqui ideias de livros para você, livros que despertaram a minha consciência espiritual, que expandiram. Eu não gosto muito de falar expandir a consciência, porque a consciência já é expandida. A consciência, ela não se expande ou diminui. A nossa consciência espiritual, ela está aqui. Então, tudo que eu trago aqui não é para a gente se tornar alguém que a gente não é, tá? É para a gente entrar em contato com o que a gente já é, com essa consciência espiritual. Mas a sensação é a expansão. Quando a gente ganha mais clareza, quando a gente é como se a gente vai subindo os níveis da consciência, vamos entender assim que existem níveis de consciência, né? A gente vai tirando as camadas do ego que tapam a nossa visão, a gente vai tendo mais clareza, a sensação é de que a consciência vai sendo expandida, mas é que na verdade a gente está subindo nesses níveis da consciência que já existe dentro de nós, tá? Então, trouxe essa introdução que não tem a ver com o vídeo, mas tem a ver. Por quê? Porque eu vou começar falando sobre esse livro aqui, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Esse livro, gente, ele é o meu xodó, assim, eu falo que é a minha Bíblia, sem desmerecer a Bíblia tradicional, tá? É apenas que eu não tenho uma religião, mas se você é católico, se você lê a Bíblia, maravilha, acho incrível. Um dia, quem sabe, eu vou ler a Bíblia também, porque acredito que vai me agregar. Eu estou aberta a todas as religiões, porque eu quero ser agregada em um nível espiritual, tá? E não ideológico, mas no nível espiritual. Se faz sentido para mim, no meu coração, é isso. Então, você que tem alguma religião, é muito bem-vindo aqui a esse vídeo, tá? E lembrando que espiritualidade é o mais importante, né? Então, acredito que vai te ajudar porque todos os livros aqui falam de alguma maneira sobre a espiritualidade, sobre a gente se desenvolver e acessar mais o nosso espírito, que é o que a religião quer, né? O que a religião busca é esse amor expandido, entrar em contato com o espírito. Então, Poder do Agora fala muito sobre isso, é um livro muito espiritualista, inclusive está aqui, ó, um guia para a iluminação espiritual. Então, o que ele fala? Que a gente é como se a gente fosse um baú, a gente tivesse um baú de ouro dentro da gente, só que a gente não olha para esse baú, a gente não olha para dentro para acessar toda essa riqueza que a gente é. E a gente se limita muito com a nossa mente. Então, o Poder do Agora fala sobre essa limitação em que a gente vive pela nossa mente. Por ser comandado, dominado pela nossa mente, a gente se limita demais em ser a nossa essência verdadeira. E aí a gente acha que a gente não tem valor, que a gente não tem nada para oferecer, a gente se coloca para baixo. É uma sensação de que a gente não é bom o suficiente. Por quê? Vou falar depois por quê no final, porque tem um livro aqui que fala sobre isso. Mas O Poder do Agora foi o livro que eu despertei para a espiritualidade. Estava lendo ele e aí minha mente fez esse como se fosse essa expansão de consciência, né? Então eu acessei minha consciência espiritual e entendi a espiritualidade na prática, porque antes realmente falavam para mim que eu tinha que ter uma religião, que eu tinha que me agarrar em algo espiritual, e eu não conseguia encontrar uma religião, eu não encontrava isso. Depois que eu li esse livro, eu entendi, eu encontrei isso dentro de mim, eu acessei isso. E realmente é incrível quando você acessa, porque você realmente entende quem você é, que é esse espírito
que é algo que não dá para ser explicado, não dá para ser nomeado, que é o espírito, quem a gente é em essência. Não dá para falar quem a gente é, não tem como a gente falar assim, eu sou isso, porque tudo que a gente falar vai ser uma limitação. Qualquer definição que a gente trouxer de nós mesmos vai ser uma limitação. Eu falo aqui muito sobre astrologia, né? Mas a gente entende a nossa personalidade ali, o que a gente veio desenvolver em termos de personalidade, mas a nossa essência espiritual, gente, não é dessa vida, né? A espiritualidade traz a ideia de que somos seres espirituais vivendo uma condição humana, mas que a gente já viveu muitas vidas ou vai viver, que existem outras experiências humanas. Então como que eu vou me definir com o espírito? Não tem como. Não tem como se definir. Então, o poder do agora é sobre isso. Ele fala muito sobre a presença, fala realmente sobre esse poder de estar no agora, que é através desse estado de presença e que muito do corpo, de ter consciência do nosso corpo interior, dessa energia interior, através desse estado a gente vai emanando luz, a gente vai entrando em contato com a nossa essência espiritual, que é a luz, né, que é Deus dentro da gente, que é essa parte de Deus dentro de nós. E como a mente nos limita hoje em dia, como a gente está sempre na mente. E a mente ela vem, né, gente? A mente ela vai vir sempre mesmo. A mente vai vir nos tirar do agora. Mas o nosso trabalho é trazer de volta essa consciência para esse agora, para o corpo, para a presença. E que isso que nos liberta. Então, basicamente, o que ele fala é sobre essa libertação da mente. Que a mente é a nossa maior prisão. Então, é um livro maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo Eckhart Tolle. Inclusive, o próximo livro a gente vai falar sobre O Despertar de uma Nova Consciência, também do Eckhart Tolle, que foi o outro livro dele. Aqui a gente vai falar muito sobre. Esse aqui também fala sobre as emoções, tá? Mas esse aqui também fala mais ainda. É tipo uma continuação, mas fala muito sobre o nosso propósito, fala muito sobre o ego, como o ego se manifesta, as diferentes maneiras do ego. Os dois são muito parecidos e falam sobre isso, sobre mente, ego, ser, né? Então fala, é um livro, os dois são livros muito espiritualistas. Cita Jesus, Buda, mas uma maneira de trazer o que esses mestres nos ensinaram, quiseram nos ensinar aqui. Então é um livro que não é sobre religião, traz realmente a essência da espiritualidade, sabe? É um livro para quem quer entender e praticar a espiritualidade. Eu diria que esses dois livros são guias, assim. E o Despertar de uma Nova Consciência fala como reconhecer o verdadeiro propósito da sua vida e contribuir para a transformação do mundo. Então ele fala sobre a nossa sociedade, como que ela é e como que a gente realmente contribui. Excelentes, excelentes. Eu estou inclusive relendo O Poder do Agora para trazer novamente essa consciência que é bem desafiadora, gente. Hoje em dia a gente vive nesse estado de presença, a gente tem muitos estímulos que nos tiram. Eu lembro quando eu tive esse despertar, que foi com 20 e poucos anos, não tinha muito celular, não tinha muito essa coisa de ficar no celular. O celular é o que mais nos tira, na minha visão, do nosso estado de presença. Porque a gente fica ali, a gente é como se fosse esse vício, está sempre ali e a gente sai do corpo, a gente sai da presença, sai da vida, viver o que está acontecendo agora. Mesmo quando a gente está vivendo uma experiência, a gente está no celular, né? Eu mesma sempre faço muitos stories, quero compartilhar, eu gosto de compartilhar, mas é preciso equilibrar isso, para não ficar, para não sair do nosso estado natural. Porque o nosso estado natural, a nossa luz, a nossa essência desabrochar depende desse estado natural. Isso é importante a gente saber. A maior emanação assim, de quem a gente ser quem a gente é estar presente, é estar livre da mente. Isso é muito difícil, porque também quando a gente vive o presente, a gente traz muito do passado. A gente acha que tudo que é passado, que a gente conhece, a gente traz para o agora, a gente interpreta o presente a partir dos olhos do passado. Ele fala também muito isso no Poder do Agora. E como é importante a gente deixar o passado morrer. O passado passou, as coisas estão se transformando, não vai ser como foi. Então, esse também é um ensinamento muito importante desse livro. Outro livro que eu quis trazer aqui
é O Monge Executivo, que é um livro que eu li há muito tempo. Eu já vi também uma live sobre ele depois. Eu leria de volta. É um livro de ficção, mas que fala sobre a liderança. Então, para quem gosta de ficção, gosta mais de uma historinha e que quer aprender sobre liderança, é sensacional. O Monge Executivo, de James Hunter. Sensacional esse livro, que basicamente fala que para a gente liderar é preciso servir. O líder, ele serve. Então, se você está num lugar, num cargo de liderança, é essencial você ler esse livro, tá? Mas de qualquer maneira vai agregar qualquer pessoa. Então, esse servir é sobre olhar para as necessidades do outro e ter humildade. A pessoa, ela constrói uma autoridade com humildade, servindo, porque senão você vai ter aquele poder que as pessoas vão ter medo de você. Se você quer aquele líder que as pessoas te temem e fazem o que você manda por medo, isso não é legal. Vira uma relação que não é genuína, vira uma relação que não é amorosa, porque o medo não é bom, né? O medo nunca vai ser bom, essa relação de medo. E o que é legal? Você conquistar os seus liderados, né? Quem você lidera, sua equipe, não sei, que você trabalha, com amor, com esse serviço. E não servir também dar tudo o que a pessoa quer. Não é sobre dar o que a pessoa quer, mas entender o que aquela pessoa ali precisa, qual é a necessidade dela. E se ela tem uma necessidade, você servir aquela necessidade, você entregar aquela necessidade para ela. Então esse livro é sensacional para falar sobre liderança. Próximo livro, O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Esse livro aqui foi muito vendido, né? Fala sobre a mente consciente e a mente subconsciente. E fala muito também da nossa natureza, que a gente veio aqui da abundância, que a gente veio aqui ser abundante, que o nosso estado natural é abundância, que a gente merece tudo que a gente quer, tudo que a nossa alma quer, para a gente entrar em contato com essa abundância. É muito legal esse livro para isso, e realmente para entender esse funcionamento, né? O que é a mente consciente, o que é a mente subconsciente. Então ele fala que 95% da nossa mente é subconsciente, e tudo que está aqui, no nosso externo, tudo que faz parte da nossa realidade externa, está na nossa mente subconsciente, né? Está gravado lá, armazenado como crença. Fala muito das crenças e que o poder da vida é o poder da crença. Tudo que a gente acredita, a gente constrói, a gente torna aquilo uma realidade. Então, é muito legal para isso, para vocês entenderem isso. É um livro grosso, que traz muitas histórias, que traz muitos exemplos de histórias de pessoas que se curaram, de pessoas que trouxeram uma mudança para a sua realidade através da mente subconsciente. E ele ensina como fazer isso, né? Então, também tem orações. É bem legal. Para quem gosta de histórias, gosta de saber sobre essas histórias, então é um livro que você vai gostar bastante. Já não faço tanta questão de histórias, porque quando eu sinto uma coisa, um conhecimento aqui, se bate com o meu coração, eu quero praticar e eu vou fundo nisso. Posso até ir mais fundo, posso melhorar isso. Agora que a gente está em touro, tô aprendendo que eu tenho que praticar mais do que tudo que eu acredito. Então, estou nesse momento também de praticar e, assim, ser constante na prática, porque só assim que a gente vê resultado, né? Todos esses livros, gente, tudo, a teoria é muito importante para a gente ter o conhecimento. O conhecimento é libertador, né? O conhecimento liberta. Vocês verem, eu falei, eu despertei para a minha espiritualidade através do conhecimento. E tem vários despertares. Gente que desperta por uma crise de pânico, tem vários despertares. Mas o meu foi através do conhecimento, me libertou. Eu acessei uma consciência que estava escondida. Mas se a gente não coloca em prática, o conhecimento é em vão. Olha que coisa incrível, né? O conhecimento, que é algo tão importante, libertador, se a gente não coloca esse conhecimento em prática, o que a gente acredita ali em prática, nada na nossa vida muda, nada acontece. Então aquele conhecimento é perdido. O conhecimento vira nada. Então, aproveitando que a gente está numa alunação taurina, é bom lembrar da gente praticar tudo que a gente acredita. Esse momento de Sol em Gêmeos com energia taurina da alunação é muito assim,
deixa eu conhecer, deixa eu aprender e praticar aquilo que eu acredito, porque é isso que vai mudar a nossa vida, é a prática, no final é a prática. Agora, sem conhecimento, como que eu pratico? Né? Então é por isso que o conhecimento é libertador. O outro livro é um livro que eu achei incrível também, sensacional, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Esse livro, para quem quer entender sobre lei da atração de uma forma cientista, para quem quer entender sobre lei da atração e ver que isso não tem nada de místico, porque muitas vezes muitas pessoas acham que lei da atração, física quântica, é uma coisa mística. Às vezes as pessoas falam assim, eu não acredito. Gente, foi comprovado cientificamente, tá? É ciência. Sério, não tem nada de místico. E esse livro aqui vai te mostrar isso. Porque ele fala sobre os átomos, fala sobre a energia, que é sobre átomos, elétrons, que tudo vibra, tudo é energia. E isso foi comprovado cientificamente pelos cientistas conhecidos que a gente tem na nossa história. Então, você vai entender nesse livro. Basicamente, a lei da atração ela está acontecendo o tempo todo para a gente. Quer a gente tenha consciência dela, quer não, a gente está usando a lei da atração, é como a lei da gravidade. Ela acontece, quer a gente saiba sobre ela, ou acredite, né? Ou não. Então, esse livro fala sobre os níveis da mente, teta, beta, alfa, as ondas cerebrais, né? E fala sobre como você se transformar, né? Quebrando o hábito de ser você mesmo. Então, os padrões que você quer ali transmutar, as crenças que você quer transmutar, porque é isso que vai mudar a nossa realidade, né? Padrões e crenças vão construindo a nossa realidade, como a gente quer transformar a nossa realidade, então a gente precisa alterar isso dentro da gente. Então ele fala como fazer isso, e aí ele traz aqui passo a passo para isso. É um livro muito completo. E aí você vai entender pela ciência o que é a lei da atração e você vai entender como praticar e trazê-la a seu favor, usá-la a seu favor, né? Como então que eu uso a lei da atração para realizar tudo que eu quero? Então esse livro é muito bom para isso, é um livro também grossinho, tem 335 páginas, mas é um livro muito maravilhoso, é um livro que, assim, tem que ler várias vezes, porque é muito conhecimento e, na verdade, todos esses livros, né, gente? Então, assim, é isso que eu falo, a gente às vezes quer mais livro, eu mesma. Ah, eu quero mais livro. Quero mais conhecimento. Na verdade, a gente tem que reler, reler e praticar, como eu falei, reler e praticar. Porque são conhecimentos muito ricos que a gente não recebe na escola. Então, a boa parte da nossa vida a gente não teve esse entendimento, né, sobre autoconhecimento, espiritualidade, nada disso. Infelizmente, tomara que um dia isso mude, na escola seja um lugar que a gente aprenda muito sobre isso. O penúltimo livro, porque tem um livro que eu vou citar, mas que não está aqui em mãos, mas eu quis trazer sobre ele também. O penúltimo é o Kybalion, que é o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. As 7 leis espirituais universais, não espirituais. As 7 leis universais. Você vai entender as leis do universo, as leis que regem o universo, segundo a filosofia hermética, uma filosofia muito antiga, tá? É um conhecimento muito velado. Por isso, esse é um livro bem profundo e complexo. Você também tem que ler várias vezes. E se você está começando a estudar autoconhecimento e espiritualidade, não indico muito esse livro, apesar de que eu acho que o livro, ele que chama a gente, sabe? Ele que convida a gente. Você olha para um livro e você se sente que você é chamado, vai nesse livro. Vai nesse livro, que esse livro vai te ensinar. Então, você seguir a sua intuição quando for escolher um livro ali numa livraria é bem legal. Mas o Kybalion traz termos diferentes, porque realmente é um conhecimento antigo que foi ocultado, porque se a gente entende as leis espirituais do universo, a gente tem muito poder. Então fala sobre as 7 leis e como que funciona o universo e como que a gente funciona também, porque a gente também faz parte desse universo. Então é um livro muito revelador que pode mudar muita coisa na sua vida com esse entendimento. Você pode realmente acessar essas camadas de consciência
elevadas e mudar muito a perspectiva da sua vida. Então é um livro também fino, mas muito profundo, que ele fala sobre as leis, mas ele não se aprofunda tanto nelas, né? É um livro que você tem que pensar um pouquinho sobre isso, vai pensar um pouquinho sobre como isso se aplica na sua vida. Um dia eu praticando mais, desenvolvendo, eu vou fazer um curso sobre esse livro aqui, pra gente botar mais em prática, porque acho que é um livro que você fica um pouquinho assim, nossa, eu quero mais sobre isso, quero mais sobre como colocar isso em prática mesmo na minha vida, no meu dia a dia. Mas é bom você ter o conhecimento. O último livro que não está aqui, está emprestado, é Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Vou deixar todos os livros aqui na descrição para vocês, os nomes dos autores, que é um livro que fala sobre 4 compromissos para a gente ter na vida, que assim a gente vive uma vida plena, abundante, feliz. Então são 4 compromissos. É um livro fininho também, mas muito profundo e assim muito revelador, dá uns tapas na cara, assim, sabe? Esse livro dá um tapa na cara, assim, pra gente acordar, tapa de amor, né? Dá uns tapas de amor. E ele fala sobre algo na introdução que eu acho muito incrível, e aí eu quis trazer. Tem até um vídeo muito antigo que fala um pouco sobre esse livro, que é sobre a domesticação. Tem uma palavra, uma frase, que eu não lembro agora, mas acho que é o processo de domesticação que a gente passa. Ele fala que todos nós fomos domesticados na nossa infância pelo nosso meio. Então, os nossos pais, o meio que a gente vive, a escola, igreja, se você faz parte de uma igreja, os grupos, eles foram colocando ideias na nossa cabeça, crenças de como a gente vive em sociedade, das nossas leis de sociedade, das crenças dessas pessoas mesmo, da nossa família e assim por diante. E que a gente foi sendo domesticado por isso. E a gente foi meio que sendo podado, e a gente foi sendo podado da nossa essência. Então foram podando a nossa essência com essas crenças. E a gente foi perdendo o contato com a nossa essência, por isso que a gente é domesticado, a gente perde o contato com a essência e a gente se torna algo que a gente não é, né? Por isso que a gente depois tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento, de resgatar a nossa essência, porque a gente foi domesticado. E a gente faz isso com as crianças e não tem um culpado não, tá? Ele fala muito sobre esse livro, e que a gente aceita esse processo de domesticação, mesmo que a gente não tenha escolha, porque a gente é criança, mas a gente, de uma forma, aceita e todo mundo vive na mesma, tá? Todo mundo é, de alguma forma, prejudicado nessa domesticação, e beleza. Beleza, agora a gente tem que fazer o trabalho de nos libertar. Então fala sobre isso, assim, e é muito interessante essa parte, porque ele fala sobre o sonho do universo, que muitas vezes a gente vive o sonho do universo, e não o nosso sonho pessoal. Então é muito legal esse livro, além dos 4 compromissos, que são compromissos desafiadores da gente praticar, tá? Mas são compromissos incríveis. Esse início do processo de domesticação faz a gente entender por que a gente não é quem a gente é. Por que a gente está nessa busca de encontrar a nossa essência e por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente não pode confundir quem a gente realmente é com quem a gente acha que a gente é? Que a gente tem que viver esse processo de reencontro com a nossa essência, para que a gente se liberte e viva o nosso sonho e não o sonho do universo. Então foi isso, esses 7 livros maravilhosos. Escolha um livro que mais tenha te atraído assim pelo assunto, até mesmo pela capa. Siga a sua intuição. E depois comente aqui se você já leu um desses livros, o que você acha deles, qual que você vai escolher para ler agora. Até o próximo vídeo. Namastê!